Acabou. Eu nunca pensei que um dia fosse dizer isso, mas acabou. Essa é a nossa última viagem de leitura. Mas, em compensação, hoje a gente vai ver alguns dos melhores momentos da série. E mais, hoje você vai receber 10 mandamentos para trabalhar com a leitura e a escrita. As viagens pela leitura e pela escrita podem ser feitas por diferentes caminhos. Hoje, você vai ver 10 maneiras de trabalhar com leitura e escrita. Resolvemos até chamar essas dicas de 10 mandamentos para ensinar as crianças a ler e a escrever melhor. Vamos lá? Primeiro, amar a leitura sobre todas as coisas. O mais importante para ler e escrever, e também para ensinar a ler e escrever, é gostar disso aqui, ó. A leitura não é só uma obrigação dos alunos ou um dever dos professores. Antes disso tudo, a leitura, mesmo de assuntos sérios, deve provocar prazer, deve ser uma coisa agradável. A gente precisa saber que ler não é um sacrifício, ler é uma satisfação. Tanto que a gente lê em tudo quanto é lugar, não é mesmo? Mesmo que você não perceba, a todo instante você está lendo alguma coisa. Na rua, nas lojas, no tráfego, na escola, na televisão, nos cartazes. E você pode ler de tudo. Bulas de remédio, receitas de bolo, revistas, jornais, letreiros luminosos, placar de futebol, etiquetas de preço. E livros, principalmente livros. Segundo, a leitura na escola deve ser uma atividade social. A leitura é, ao mesmo tempo, uma atividade social e individual. Na escola, a criança lê sozinha e em grupos. Ela deve partilhar essa leitura com os colegas. Para que isso aconteça, é importante que os alunos desenvolvam muitas atividades compartilhadas. Por exemplo, eles podem criar coletivamente uma história. E esse texto deve ser lido para todos. Fazendo essas coisas juntos, as atividades ficam mais divertidas. Mas não é só isso, não é só diversão que as atividades em conjunto têm de bom. Elas também facilitam a troca de experiências entre as crianças. E é muito importante que elas conversem sobre essa coisa que ainda é nova para eles, a leitura. Terceiro, ler escritos em diversos contextos. Na vida e na escola, a gente não lê só livros. Temos que aprender também a ler outros tipos de escritos que aparecem nas ocasiões mais diferentes possíveis. Por exemplo, a gente tem que ler rótulos de produtos, placas de ruas, anúncios e etc. E nós devemos trazer esses escritos para a sala de aula. Eles fazem parte do dia a dia do aluno e a gente precisa trabalhar também na escola com textos que fazem parte do nosso cotidiano. Textos que a gente vê em qualquer esquina. Quarto, frequentar a biblioteca. A sala de aula não é o único lugar especial para se ler. É muito importante também ler na biblioteca. A biblioteca é como se fosse a casa dos livros e nós precisamos frequentá-la bastante para ter uma certa intimidade com eles. Nós não podemos deixar que os livros nos metam medo, nos intimidem. Eles têm que ser nossos amigos. Nós temos que mexer neles, folheá-los, olhar suas ilustrações, sua capa, o seu papel. E na biblioteca, além de livros, o aluno pode encontrar outra coisa muito interessante. Outros alunos, outros leitores. Lá é o lugar ideal para eles trocarem ideias sobre livros, saber o que os amigos estão lendo, se estão gostando ou detestando. Então, não esqueça, mandamento número 4, frequentar a biblioteca. Quinto, ler diferentes tipos de texto. A leitura do nosso dia a dia não é feita só de histórias. Muitos textos têm outras funções, como, por exemplo, nos passar instruções sobre como agir num jogo, sobre como tomar um medicamento, como fazer um doce, etc. É preciso estarmos muito atentos a estes textos. Eles são fundamentais para a nossa vida diária e quase sempre são esquecidos pela escola. Eu não sei se você lembra do programa A Hora do Jogo. Lá nós fizemos um exercício que mexia justamente com isso, com instruções.
Naquele programa, a gente viu as crianças procurando aprender um jogo seguindo instruções escritas. Elas se divertiram bastante e, ao mesmo tempo, foram apresentados a um tipo de escrita que não conheciam. E quando a gente aprende uma coisa ao mesmo tempo em que se diverte, essa coisa fica bem guardada na nossa memória. Sexto, conhecer o processo de criação de um livro. Quando um livro chega até nós, ele já passou por várias etapas. Já passou pelo processo de produção gráfica, pelo ilustrador e pelo escritor. É muito importante que as crianças tenham consciência de todo esse processo de criação. Elas precisam saber de onde vêm os livros e como eles são feitos. E isso não é só para satisfazer a curiosidade da criança, mas também para que ela compreenda melhor o que é a escrita do texto impresso. Como é que você se sente escrevendo um livro? Como eu me sinto? É como se eu estivesse brincando, que nem criança quando está brincando com o seu brinquedo preferido. É assim que eu me sinto. E eu acho o máximo, porque ao mesmo tempo que a gente se diverte, a gente pode dizer uma série de coisas que a gente acha importante. Assim como a Lia falou da escravidão, eu posso falar de outras coisas que eu acho importantes também. Eu acho que é um trabalho muito interessante, porque primeiro a gente está lidando com a comunicação, a gente está falando com alguém, e depois a gente pode falar dessas questões que realmente são importantes para cada um de nós. Sétimo, respeitar a linguagem oral. A linguagem oral é tão importante quanto a linguagem escrita. Agora, por exemplo, você está me escutando através da fala e não da leitura. Mas como é que a gente pode mostrar para as crianças algumas características da linguagem oral? Existem várias formas, mas um jeito muito interessante de trabalhar essa linguagem é através dos provérbios e ditados populares. O homem que não sossega com a mulher merece castigo de várias. Não deixe para amanhã o que você pode poupar hoje. Quem cochicha, rabo espicha. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Quem conta um conto, cometa um ponto. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas frases como essas que você viu agora são passadas oralmente entre as pessoas e geralmente já existem há muito tempo. Mas seja através dos ditados populares, seja através de um outro exercício qualquer, o importante é que você sempre tenha em mente este sétimo mandamento: respeitar a linguagem oral. Oitavo, o livro não é a única forma de comunicação. Nos nossos dias, a comunicação e a informação ocorrem por meio de muitos veículos além da escola. Temos os jornais, os quadrinhos, o rádio, os CDs, a TV, o computador e muitos outros. A gente não pode ignorar ou desprezar estas novas formas de se comunicar, de transmitir um texto. Ainda mais porque os textos desses veículos obedecem a outras regras para serem construídos. É o caso, por exemplo, do comercial de TV e das histórias em quadrinhos sobre as quais a escola deve propor exercícios. Nós fizemos isso no programa Vendo TV pelo VT. Se você tem o programa gravado, você vai ver um bom exemplo de como nós podemos trabalhar os comerciais de televisão, que além de utilizarem uma linguagem muito específica, são uma forma de comunicação que as crianças conhecem e de que gostam muito, porque todos os dias elas veem vários desses comerciais. Então, oitavo mandamento: lembrar que o livro não é a única forma de comunicação. Nono, não esquecer dos contos de fada, das lendas e das crônicas. O professor deve fazer os alunos terem contato com diversos textos, como contos de fada, lendas e crônicas. Essas narrativas curtas são muito boas para despertar nas crianças o gosto pela leitura. E existem muitas e muitas formas de trabalharmos esses textos pequenos. Com os contos de fada, por exemplo, e as lendas, a gente pode fazer uma mistura de linguagens, usando TV, vídeo, livro, CD, discos, ilustrações. E com as crônicas, nós podemos fazer uma espécie de jogo de quebra-cabeça, deixando, por exemplo, com que o aluno complete parte da história. Ele pode criar o início, o meio ou o fim para uma delas.
Mas esses são só exemplos de exercícios que podem ser feitos com essas narrativas curtas. Com a sua criatividade, você pode inventar muitos outros. O importante é não esquecer das lendas, dos contos de fada e das crônicas, coisas tão gostosas da gente ler. E agora vamos para o último mandamento. 10º, ler poesia. Além das narrativas e dos textos informativos, além dos escritos que estão no nosso dia a dia, é primordial trabalhar com a leitura de poemas. Nesse tipo de texto, o professor e as crianças podem explorar os jogos sonoros, as rimas e o ritmo. O texto de poesia é construído de um jeito muito diferente dos outros textos e por isso ele merece uma atenção muito especial. Mas eu não vou ficar aqui explicando o que é poesia. Vamos deixar que um poeta mesmo faça isso. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, você gostou do poema? Ele se chama Os Poemas, foi feito pelo Mário Quintana e está num livro chamado Nariz de Vidro. Está terminando. É triste, mas está terminando. Eu espero que os nossos 15 programas tenham sido úteis e divertidos para vocês. Para mim foi bem divertido. Pena que este é o último. E o pior é que dessa vez eu não vou dizer até o próximo programa ou até a próxima, como nas nossas outras 14 viagens de leitura. Dessa vez eu vou falar tchau. Um tchau bem gostoso para vocês.